Antes de me apresentar, vou falar um pouquinho assim, de quanto que é importante de a gente estar tendo essa conversa aqui, porque o circo é uma arte que ela é um pouco afastada da academia, né? Então, eu acho que tem um peso e um valor para além de nós, para além desse afeto aqui. Acho que é um símbolo para o circo grandioso de estar tendo contato, de ter a possibilidade de ocupar esse espaço da academia e poder incitar algum tipo de interesse, de vontade de investigar essa arte, que é uma arte pouco investigada academicamente, né? Então, agradecer imensamente a essa oportunidade, a iniciativa do SESC em fazer desse jeito, desse formato. Eu acho que é um presente para o circo. E eu estou extremamente contente e feliz disso que está acontecendo aqui. Quero deixar isso aqui registrado, no agradecimento. Certo? Vamos dar umas mãos. Se for capaz, fecha os olhos, dá uma respirada funda, dá uma lançadinha no seu amigo. Respira fundo. Então, eu me chamo Bruno Carneiro, me formei pela Escola Nacional de Circo, que é no Rio de Janeiro. É um órgão federal dentro da Funarte, que é a Fundação Nacional de Arte. Fiz a faculdade de dança na Angel Viana, não concluí o curso, mas pretendo concluir. Não tenho uma pesquisa acadêmica ligada ao circo, mas sou um curioso. E basicamente estou aqui, sou bastante curioso e vivo do circo. Me formei na escola de circo em 2010. Eu basicamente estou aqui por duas razões. Primeiro, porque o SESC teve essa grandiosa sacada de incluir o circo nas suas ações políticas para as linguagens das artes cênicas, porque antes o circo não estava dentro desses contextos, não estava colocado no mesmo lugar que o teatro, a dança, né? Então, eu estou aqui primeiramente porque o SESC abraçou o circo como linguagem e inseriu dentro das suas políticas, e por isso o SESC Dramaturgias tem hoje uma vertente do circo. Eu me formei em 2010 na escola de circo e na época da minha formação eu fundei um grupo que chama Grupo Circondríacos. E aí, nessa ocasião, eu escrevi o roteiro do nosso primeiro espetáculo, que chama O Destino das Flores. É um roteiro que questiona um pouco da estrutura hierárquica sobre a sensualidade, enfim. E aí, por isso, eu tenho alguma relação com a escrita para o circo, né? É um assunto que me interessa, e aí, por isso que eu estou aqui no Dramaturgias do Circo, do SESC. E aí, eu vou falar um pouco de circo, quer dizer, vou falar o tempo inteiro, pretendo. E a gente vai depois tentando conversar.
Eu não vou explicar assim cada um, de onde veio e tal, o que pretende, porque aí quem for fazer as oficinas, aí amanhã, por exemplo, vai ser o nosso primeiro encontro, a gente conversa um pouquinho, é muito importante para mim saber que posição, qual a relação que vocês têm, possível ou não, mas agora não, porque senão a gente vai ter um tempinho. Aí eu vou fazer aqui um extrato assim, meio histórico, assim, só para a gente chegar em algum lugar para trazer vocês para um lugar de discussão que eu gostaria que a gente tivesse, do lugar de dúvidas que eu gostaria que isso aparecesse. Então, mais ou menos tem o pré-circo, o circo e o pós-circo, vamos dizer. E aí vou começar cronologicamente normal, falando lá do pré-circo e dessas gênesis. Bom, existem aqui na nossa região, na Serra da Capivara, registros de gravuras que denotam um fazer acrobático, que é um totem, né, que está representando uma pessoa em cima da outra, e teoricamente, tem até uma pessoa que pesquisou isso aí, que posso dar o nome, Liette Vidon, e aí ela traz essas imagens e faz esse resgate do que tem lá e, teoricamente, tem mais de 20, 25 mil anos essas gravuras. Então, há 20, 25, esse é o registro mais antigo que a gente tem ainda sobre o fazer acrobático. E aí eram posturas, eram poses utilizadas ritualisticamente. Ela não tinha ainda, lógico, o conceito de acrobacia de circo, nada disso, né? Bom, aí tem registros também da China, que datam de 4 mil anos, de 5 mil anos, né? Tem todos os registros dos saltimbancos, dos mambembes, né? E aí o circo, mais ou menos, vem desses lugares, né, de origem. São os lugares de fazer acrobático. O circo ainda ele não toma a característica como não tem o significado do que a gente tem hoje como circo. Ele não existia nesses momentos de fazeres acrobáticos. Então, esse momento ele vai começar a surgir na Inglaterra, no século XVII, a partir da companhia de um cavaleiro que chama Philip Astley. E aí ele vai montar uma primeira companhia de hipodrama, que alguns estudiosos dão esse nome àquele tipo de espetáculo daquele momento. E aí o hipodrama ele é a centelha do que seria esse nosso circo agora, que é o que a gente entenderia de circo. Bom, o que Astley faz? Ele vem do militarismo e do militarismo equestre, que é o militarismo que lida com os cavalos, das cavalarias, e dentro dos treinos e da estrutura do militarismo equestre, eles começam a fazer ousadias, no treino, um começou a ficar em pé no cavalo, coisa que ninguém tinha feito ainda, aí ficou em pé com um pé só, e aí eles começou a elaborar a apresentação disso, porque no quartel isso chamava muita atenção durante os treinos, quando os cavaleiros faziam essas acrobacias no cavalo, né? Então, e aí ele achou que isso poderia ser interessante para todo mundo, né? Poderia ser um entretenimento, um business, um show. E aí ele começou a fazer essa elaboração. E aí, duas obras importantes desses hipodramas, que aí ali começa a ser pincelado uma relação de dramaturgia e circo,
que depois ela se distensiona, em um momento a gente vai conseguir compreender isso, talvez, eu acho que compreendendo um pouco. E esses hipodramas vão retratar grandes batalhas. Como, né, se você olhasse aquela arena e fosse lá ver a guerra de Napoleão, fosse ver uma coisa meio épica, meio operística, assim. E aí esse tipo de espetáculo atraiu, se provou muito atraente, né? Teve êxito. E então começou a ser replicado em vários lugares, em várias partes. Principalmente pelo Felipe Astley, que ele começa a migrar levando esse conceito para outros lugares, por exemplo, a França e a Itália. E começa a se construir uma arquitetura específica para esses hipódromos, ainda tinha essa nomenclatura. A nomenclatura ciclo vai aparecer um pouco depois. Como o desenvolver dessa proposta, Astley começou a perceber que só os cavalos já não era mais suficiente, assim, precisava ter alguma coisa a mais nesse espetáculo. E aí, no século XVII, na Inglaterra, na França, enfim, na Europa, o teatro falado, ele tinha lugares, você não podia usar a expressão artística falada em qualquer lugar. E tinham uns lugares que funcionavam, que tinham as apresentações não faladas, que foi da onde, teoricamente, surgiu, teoricamente não, muita gente acredita mesmo, que foi da onde surgiu a ideia de clown, o palhaço branco que não fala, né? E Astley começou a se interessar por essas intervenções sem fala, que ocupavam esses espaços outros. E como ele também, né, o hipódromo, nos hipodramas também não tinha autorização da fala, então começou a haver esse casamento, o hipodrama como um lugar onde as expressões marginais, porque as expressões que não poderiam falar nesta época eram expressões marginais, assim, marginalizadas da cultura da época. Então ele começou a misturar no espetáculo ações que são essas, que não são ações sem falas, que começa a descaracterizar esse espaço como um lugar único da cavalaria. E aí começa-se a criar, a ser forjado o que a gente conhece como circo hoje, instantaneamente. E aí entram os animais, ele começa a trazer outros animais. Aí, por exemplo, quando a questão do exotismo, quando o circo chega na China e na Índia, eles transpõem o cavalo, porque o cavalo é um símbolo ocidental de maestria, e aí na Índia eles não tinham essa importância para esse símbolo, não tinha essa pureza de que aí vou ter que usar o cavalo, então eles começaram a usar o elefante, eles começaram a usar tigre, eles começaram a usar outros animais, e aí começou também dentro desse contexto de formato de espetáculo,
a ter também os animais, que é uma referência de circo, embora no Brasil é proibido, em vários países é permitido, e muitas pessoas, talvez aqui essa geração não, mas muitas pessoas têm circo animal, tipo assim, é uma referência muito rápida de circo animal. Tem um historiador, arquiteto, que fez um livro chamado Arquitetura do Circo, o título é em francês, né? E chama Arquitetura do Circo, em francês. E aí ele faz toda uma pesquisa sobre como se evoluiu a arquitetura do circo, a parte arquitetônica mesmo, a estrutura do circo. E aí ele traz uma coisa interessante, que é quando esses hipodramas começaram a ficar assim, disseminados, começaram a ser construídos vários hipódromos para ter esses espetáculos. E coisas assim, incríveis. Alguns prédios hoje já não existem por causa da Segunda Guerra, tudo, enfim. Eram maravilhosos, eram tipo assim, lugares, só que tipo, esses lugares estavam nos grandes centros, Paris, Londres, Roma, e a Astra tem a ideia de começar a levar esses hipódromos para as cidades onde não existia nada. Então era como se isso mesmo, ele levava a estrutura, né? A cidade já não precisaria mais depender de uma estrutura para ter acesso a um tipo de entretenimento. E como era o entretenimento? Muito cobiçado, porque você ir num hipódromo em Paris e tal, era uma coisa super chique, né? Super tal, você ter um hipódromo na sua cidade, na sua municipal, e tanto que o nome, principalmente na França, onde isso se difundiu de uma maneira mais forte, os nomes, inclusive, eram hipódromos municipais. A maioria tinha municipal no nome. E os empresários desse tipo de espetáculo na época viram nisso um imenso negócio, que era levar esse status, esse hipódromo, para os lugares, os municípios que não construíram ou que não construirão. E aí que chega o circos, que é onde a palavra circo vai surgir, que é em 1870, com Charles River, que logo depois da Revolução Francesa montou o Royal Circus, que era um hipódromo, mas aí ele faz um resgate com o circular da Roma Antiga e tal, e traz circos, como fazendo uma homenagem até ao Coliseu, né, a coisa do circo de antes, né, o pão e circo. O pão e circo, na expressão de lá, não era esse circo que a gente conhece hoje. Era o pão e diversão, vamos dizer assim, né? O pão e agressividade, o pão e... não era essa ideia de circo agora. Circo era porque era uma denominação do espaço, não a denominação estética do formato de espetáculo. E aí a primeira denominação estética de formato de espetáculo, que só se tornou lógico, o que porque começou a ser adotado, porque o Royal Circus virou tipo, era um espetáculo maravilhoso, era tipo assim, o incrível Master Blaster espetáculo da Terra, que todos queriam estar. Então todos os empresários de hipodramas, que começou a fazer os hipódromos itinerantes, começaram a usar a palavra circos, porque era tipo assim, não, eu estou indo lá no circos.
E aí, então, a gente tem a configuração do que é esse circo que chegou aqui. O circo chegou no Brasil no século XVIII, vai, enfim, sofrer várias modificações em estrutura, sua estrutura, vai se criar o circo-teatro, que é uma relação oriunda de uma relação íntima que o circo faz com a periferia e com a sua contemporaneidade. Então os cirquinhos pequenos vai começar a sacar que nos lugares onde não tem o teatro, que ele também, além de tudo, pode levar o teatro. E quais textos eram esses? E como que ele envolvia o seu público, né? Porque o circo era autônomo, né? Ele não era ali porque o governo, na França, em alguns casos, como eu citei aqui, sim, a prefeitura construiu o espaço, mas esse circo que itinera, tem um empresário ou uma família, ele é autônomo. Então, a única maneira dele se sustentar e progredir é tendo público. E a única maneira dele colocar o público dentro do circo é o público se interessar, e só se interessa quando se identifica. Então, o circo vai buscar na sociedade, na contemporaneidade dele, no território onde ele se pertence, o que a música, qual é a música, qual é o tipo de linguagem, quais são as histórias que interessam. Então vai surgir assim, isso é uma característica de contemporaneidade do circo, que não tem a ver com a contemporaneidade do tempo, com o conceito de contemporaneidade estética, tem a ver com a contemporaneidade do tempo. Ele sempre esteve contemporâneo ao seu tempo. Pré-circo, do circo, e vamos adentrar agora na era pós-circo. Bota esse aspas, porque é só para fazer uma coerência de linguagem. Pré, pós, mas não é pós. Tá, gente, calma. Esse aspas. Então, aí, esse pós-circo, que alguns pesquisadores agora começam a levantar como grande movimento revolucionário do circo, começa na década de 60, 70, no finalzinho de 60 e 70, com a criação das escolas de circo. Então, o circo, no formato estético onde eu ofereci aqui para vocês, ele começa a se degenerar, a ter algum nível de decadência por conta das outras mídias que surgem, como o rádio e a TV. E muitas empresas, muitas famílias se desfazem, abrem falência, não conseguem mais atrair o público, não conseguem... a vida circense fica bem mais complexa, a sociedade moderna começa a instituir para o circo muitas questões de segurança, porque existiam muitos casos de... O circo foi na cidade, montou, contratou um monte de candango, aí arrebentou não sei o que lá, o candango perdeu a mão, o circo não sei o que lá fugiu da cidade. Aí não sei o que, teve o leão fugiu. Isso foi denegrindo o circo em algumas instâncias. E essa arte foi se enfraquecendo historicamente. E os filhos, os descendentes dos empresários das famílias já não se interessavam mais em fazer a continuidade do circo. Então, algumas pessoas muito preocupadas com o circo, que isso não se disseminasse, traz então o conceito de escola de circo, que é uma escola
para ensinar uma tradição que você antes só aprendia se entrasse, se você fosse de uma família, e se você fugisse com o circo. Não era corriqueiro, existe esse romantismo. Vai fugir com o circo. O circo não levava qualquer pessoa também, não era assim só, vamos fugir com o circo. O circo chegava num lugar, contratava um monte de gente, por exemplo. Em quase 100% dos casos, as pessoas que fugiam com o circo eram as pessoas que trabalharam naquela praça. Desde o primeiro dia que o circo chegou, trabalhou até o final. O dono do circo sabia que era uma pessoa que ia contribuir para aquela sociedade, para aquele estado social que é o circo também. Não só uma vertente estética, ele é uma sociedade mesmo, é um sistema social. Né? Então, era muito restrito, um círculo muito... não é igual a gente, cara, eu estou interessado em fazer e tal, vou fazer umas aulas. E aí, se eu for bom, eu vou montar um número, vou me apresentar no círculo e tal. Não existia essa possibilidade. E aí essa possibilidade só vai ser gerada com as escolas, que vão expandir para quem não é de família de circo. Uma outra razão das escolas surgirem foi também para fazer a pedagogia dos próprios filhos do circo, de quem era de família circense, porque a juventude moderna já não aceitava alguns mecanismos da tradição, como, por exemplo, ter que aprender a fazer um flick. Flick é assim, a pessoa está em pé e faz assim, sabe? Então, não de flick, joga-se para trás. Para o indivíduo fazer aquilo ali, a criança, uma das metodologias era botar uma fileira de tábua com o pé para o alto, uma fileira de tábua, você vai saltar aqui no meio. Se você entortar, você vai ficar seu pé. Então, não entorta. Se vira, não entorta. Ou fica com o pé furado. E vai ter que fazer o show mais tarde com o pé furado e se vira. Então, muitos jovens de uma geração que começou a sair começou a se antenar, começou a achar que aquilo não era. E já não queria fazer em várias contraditoriedades, então surge também esse lugar. Por exemplo, a primeira escola que se tem registro assim, do Ocidente é a escola francesa Fratellini, que é de uma família Fratellini. Quem fundou foram os Fratellinis, foi Isabelle Fratellini, se eu não me engano. E funda também porque enxerga a necessidade de... Ele não podia mais ser ele fazer aqueles métodos, entendeu? Tinha que se descobrir outros métodos, senão ia acabar mesmo, porque aí os poucos filhos que ainda se interessavam pelo circo não queriam aquela metodologia, então ia perder mesmo. A escola de circo chega no Brasil na década de 80 também com um princípio muito focado nesse princípio de que ela deveria atender os oriundos da tradição. E aí, só depois, na década de 90, que a gente vai começar a realmente ter uma abertura para nas escolas. E aí, agora eu vou tentar fazer um link com o assunto do que o Sesc propõe, que é o dramaturgia do circo, com o que a gente falou aqui. Pegando o viés, sim, tá. Quando o circo chega nas escolas de circo, como as pessoas não vêm só da tradição, elas vêm de fora da tradição, são pessoas que se interessam, então elas começam a trazer referências outras, questionamentos outros, para dentro do que seria o circo. E aí começa-se a elaborar a ideia do circo contemporâneo. Começa-se a elaborar a ideia de um espaço
de circo que vai respeitar, resgatar, se aprofundar nas tradições, mas vai se permitir a ter todas as influências outras, as influências da contemporaneidade. Então, vai começar a surgir o circo que vai falar de política, o circo que vai falar sobre questões. Porque no Brasil isso ainda é muito, a gente está engatinhando de uma maneira, quase engatinhando com as mãos, mas assim, na Europa, onde isso já é muito avançado, por exemplo, tem um artista que chama Brielle, ele tem uma formação de circo, mas ele tem uma formação de artes plásticas. Então, o espetáculo dele é sempre, os espetáculos dele, é sempre essa interação. Então, por exemplo, ele tem um espetáculo que é todos com madeira, e aí ele constrói umas estruturas imensas, assim, incríveis, bizarras, só com encaixes, e depois ele faz uma performance acrobática que você fica assim, porque ele está só encaixado. Se der um M, ele vai se ferrar inteiro, porque ele está, imagina, ele vai ficar completamente quebrado, umas madeiras grossíssimas, assim, é incrível o trabalho dele, assim, e Então, vou ler algumas frases aqui para vocês que eu acho que são muito belas. Eu fiquei dando uma lida em umas coisas agora. E aí me deparei com algumas frases que eu gostaria de dividir. No livro As Origens do Circo no Brasil, Roberto Ruiz, ele traz uma frase linda. O circo é sempre uma imensa sociedade de nações diversas, onde se falam vários idiomas e todos se comunicam amavelmente. Olha que bonito, né? Essa daqui é um artigo de Vergara, o primeiro nome, não sei exatamente essa referência, eu peguei dentro de uma outra referência. Dentro de um artigo que se chama O que se pode aprender com o circo. E aí tem um trechinho que é bem rápido. O que se pode aprender com o circo? Tudo. Ela está falando. Mas, sobretudo, como construir uma organização em que todos raciocinem, pensem, ajam, em que descobertas grupais e individuais e solução conjunta de problemas complexos sejam a ênfase, em que se perceba a complexidade das interações, em que o raciocínio dominante seja o sistêmico, em que a tensão existente seja a criativa, e na qual haja compartilhamento de valores e objetivos, ao qual se chega por engajamento, energia, paixão, empolgação e fé. Elementos desagregadores sempre existirão, mas eles fazem o contraponto que mantém viva a organização. Essa referência que eu peguei no estudo de uma pesquisadora da área de administração da FGV, e ela tem uma dissertação de mestrado que chama O Novo Circo Velho, ou Velho Circo Novo. Ou Velho Novo Circo. Velho Novo Circo. E aí é muito interessante porque ela faz uma pesquisa de como o circo, do porquê, quais estruturas institucionais e administrativas que permitiram a sobrevivência do circo. E ela traz uma coisa interessante. O circo ele é pré-fordista e pós-fordista.
ele traz conceitos que estão inseridos no conceito de produção, nas suas montagens, na questão estrutural, e ele é pós-fordista na visão da administração. Ele tem um modelo de administração que hoje começa a querer ser implementado em várias megas empresas. Por quê? Várias megas empresas nascem, tem um nananã e morrem. O circo é uma instituição, uma empresa que sobrevive do ponto de vista administrativo e organizacional. Então, ela faz. Por isso que eu disse, o circo é um território social mesmo. Ele tem sua própria estrutura social e organizacional. Então, é bem interessante esse trabalho dela, assim. Lógico que para quem interessa por administração, tem toda uma coisa mais voltada para isso, mas considerações que eu gosto de fazer, por exemplo, quando a gente chega nessa concepção assim, essa questão do circo contemporâneo, que é esse circo oriundo das escolas, começou a se gerar alguma controvérsia nas pessoas que falam sobre circo, que estudam circo, por entenderem que o circo ele sempre foi contemporâneo. Por essa razão que eu disse, de que ele deglutia o que existia no território onde ele pretendia ocupar, porque ele necessitava dessa identificação para ter o público. Porque ele estava sempre se atualizando. Tem uma coisa interessante também, que é um outro trabalho escrito, chama O Circo Civilizado. É um trabalho de um cara da Faculdade de Filosofia, que aí ele vai fazer assim, Mário Fernando Bolognese. Não sei se vocês conhecem muitos escritos na área de teatro também. Ele traz uma coisa interessantíssima assim, nesse texto dele, tipo assim, o circo ele é a centelha da multimídia. Ele é a centelha da estética de multi. Essa coisa toda da arte contemporânea, misturar as artes e tudo. O circo vai fazer isso muito antes do teatro, da dança ou de qualquer elemento artístico imaginar fazer. E aí, inclusive, até eu estou começando a fazer uma pesquisa, que eu vou fazer essa pesquisa totalmente com rigor acadêmico, embora eu não sou falado em nenhuma instituição, que eu quero tentar entender por que o circo, sendo a mãe da contemporaneidade estética, nunca sim, a grosso modo, tá, gente? Ocupando os espaços onde essa vertente se desenvolve, como, por exemplo, os grandes centros de residência, os grandes eventos estéticos, como a Semana de Arte Moderna, todas essas coisas. Então, tipo, isso é um assunto que é muito complexo. Eu já conversei até com uma pessoa da universidade que até já vislumbrou esse questionamento, mas que desistiu, falou que era uma coisa muito grande. Mas como eu não tenho pressa, porque eu decido cumprir um prazo, eu não tenho 2 anos para concluir o mestrado, não tenho nada, eu tenho a minha vida. Então eu posso ir quantos anos for, ou não. Então, mas é um assunto que eu estou começando a querer entender.
Por quê? Aí, da onde veio essa pergunta? Eu me encontrei com um livro chamado Arte da Performance. E aí eu não lembro agora o nome do autor, mas aí ela mastiga um monte de coisa, não sei o que, para trazer a questão da performance. E ela fala de quase todas as vertentes artísticas. Mas não tem uma palavra sobre o circo. Assim, tipo, uma palavra que eu achei era tipo assim, nas festas, não sei o que lá, tinha apresentação de não sei o que lá, e circo. A única coisa que ela diz no livro é que nas festas tinha uma apresentação de circo. Tipo, onde está? Por que o circo não está? E aí eu tenho uma pista. Eu acho que o circo não está porque por isso que eu falei há pouco, ele é uma sociedade independente. Então, o que o circo fez? O circo trouxe tudo para dentro dele, ele não foi para outros lugares. Ele foi só incorporando. Você é estranhíssimo, você nasceu com um chifre, ótimo querido, vem aqui, vem no circo, você vai ser famosíssimo, você vai ser o máximo. Você nasceu com 3 pernas, incrível, eu quero você. Você faz teatro, faz dança, é você. O circo é um território livre de preconceitos estéticos. Livre totalmente. E exatamente por isso ele punha, na minha opinião, do ver, e na opinião do Maio Bolognese também, embora ele não se aprofunde nisso, né? O circo ele é o criador, o forjador da ideia de multi-arte. Bom, eu teria muito mais coisas para falar, eu fiz bem um resumo, mas é isso, eu acho que ele trouxe assim, tem uma pincelada assim, nesse assunto para a gente talvez tentar discutir aqui agora um pouco, se quiser falar alguma coisa, alguma experiência, fazer uma pergunta e tal. A gente tem tipo 12 minutos. Eu trouxe uns materiais aqui. Se eu pego também para vocês. Então, vou tentar passar esse livro aqui, esse filme durante a oficina. Esse filme é um filme sobre Orlando Freire, que foi um grande dono de circo do Brasil. E esse filme ele trata basicamente da decadência do circo de Orlando Freire depois da lei contra os animais no circo. E, por exemplo, Orlando Freire foi o primeiro domador no mundo a desenvolver uma metodologia que não usava nenhum tipo de agressividade ao animal. Choque, espetar, nada. Os animais adoravam ele, fazia tudo o que ele pedia, assim, apaixonados pelo cara. Depois que levaram os animais dele, que era o grande lance dele, da vida dele, ele definhou, veio a falecer, e aí o filme também, esse filme vai... É isso aí, agora eu gostaria de ouvir falas. Uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco da estrutura da Escola Nacional de Circo, da função, e também um pouco da sua rotina de trabalho. Seria interessante, porque tem os alunos aqui, né? Para a gente ter uma noção de quanto tempo trabalha no profissional, a preparação. Isso. O circo ele é composto de diversas modalidades. Então, existem modalidades que têm uma exigência física extrema, existem modalidades que não necessariamente têm essa exigência física.
O trabalho do corpo no circo, ele é diário. Se você está relacionado, não sei se você esteja em algum pau, né, se você é um palhaço, ele com alguns tipos de corpo. Alguns palhaços ainda assim se dedicam super à função corporal, porque aí fazem sátiras muito abertas, né? Eu me preparo, mas em geral ela é diária, né? Ela é cotidiana, a preparação corporal. Hoje, cada vez mais, ela está bebendo nas outras relações com o corpo, como o crossfit, como o yoga, né? O sentido de preparar, de treinamento. O treinamento cada vez mais tem relações com esses lugares, que é muito também da exercício físico. Então, aí, isso é uma rotina técnica, que é uma construção primordial, principalmente se você tiver numa modalidade que tenha exigência acrobática. E aí, a gente vai ter, e aí isso é muito pessoal, né? As rotinas de criação. Assim, a minha rotina de criação, ela está sempre relacionada à oportunidade que eu estou tendo no momento, porque às vezes o momento, alguns trabalhos você tem que fazer porque é a única oportunidade que está aparecendo ali, às vezes nem é aquilo que você acredita esteticamente e tal. Mas enfim, isso dita muito o meu fazer. E aí eu tenho as minhas construções pessoais, né? Agora eu estou investigando um espetáculo novo, começando a fomentar assim, e ainda a minha metodologia ela começa muito com as ideias, e aí depois é que eu vou começar a fazer as experimentações. Então eu estou agora, nesse momento, eu quero fazer um espetáculo novo, que vai trabalhar com elementos do espelho, e que vai falar basicamente sobre o que a gente está vivendo agora, politicamente, no Brasil. Então eu estou ainda combinando muitas coisas e, enfim, ainda não comecei a fazer uma experimentação. Mas aí eu já tenho, como eu estou querendo criar isso, eu já começo a ter o olhar cotidiano das coisas, começar a ver aquilo e falar, será? A imagem, aquela coisa. A cultura da Escola Nacional de Circo, agora, de um jeito, na minha formação foi de ouro. Eu me formei, na minha formação, eram 4 anos de duração. Os 3 primeiros períodos era um curso basicamente técnico. Essa teoria foi, na minha época, principalmente ainda mas na minha época era muito marginal, e isso é uma característica do fazer ciência também. Em geral, as pessoas do circo elas não estão tão antenadas, né, para esse lugar da teoria, da descoberta do circo. Bom, no meu período de formação você tinha 3 períodos obrigatórios, de disciplinas obrigatórias, que eles achavam que eles consideravam disciplinas básicas. Você fazia 3 períodos de cama elástica, acrobacia de solo, malabares, trapézio e perna de pau. E aí você ficava 3 períodos aprendendo essas 5 técnicas, e depois desse período você tinha o direito a escolher 3 técnicas para se especializar durante os outros 5 períodos. Aí eu me especializei em contorção, acrobacia de solo, parada de equilíbrio sobre as mãos. Eu me formei na escola com um projeto pessoal. Todo final de ano, todo final de ciclo tem um espetáculo de formatura, mas no semestre da formatura eu tive uma oportunidade de ir para a Europa, fazer um estudo lá e tal, então a escola acolheu essa minha ida como sendo parte do processo pedagógico, então eu não formei como aluno do espetáculo, mas eu fiz antes de ir para a Europa uma conclusão, que foi o que deu origem ao espetáculo do Destino das Flores. Eu acho que ele está até muito desses cartazes aí para a gente. Como é o ingresso na escola? E eu gostaria de saber também se tem qual.
Não tem. Agora tem uma aula de FAO, sim, mas não é o foco da escola, porque também aí a escola está dentro do contexto de território, ela está no Rio de Janeiro e tal, e aí tem os territórios estéticos também. Então, tipo assim, existe um território estético ocupado por outras escolas de palhaço. Tem a Esliva, tem algumas escolas importantes no Rio de Janeiro, e aí por isso a escola de circo se dá o luxo de não precisar investir tanto nessa demanda. Ela é uma escola mais física mesmo. Então, vai abrir a inscrição agora para a Escola de Ensino de Circo. Logo depois da minha turma, começou a outra momento pedagógico da Escola Nacional de Circo. Hoje, na Escola Nacional de Circo, você recebe R$ 2.500 por mês para estudar. 2.500. Vai abrir agora? Vai abrir. Aliás, acho que vai abrir, não. Abriu a semana passada. É bem curta a inscrição. Tá? Difícil de passar. Eu vou acessar o meu salário free vídeo. Pois é, então, mas porém, esse é uma bolsa que faz uma restrição. Agora também a escola de circo, ela tinha uma visão muito mais ampla até o meu período, que era acolher todos que se inscreviam. Se você não tivesse habilidade nenhuma de corpo, de nada, sim, porque ele tinha uma mentalidade que o circo precisava ser difundido independente. Você não tinha que ser obrigado a fazer acrobacia para se interessar e se formar para o circo. Então, mas agora não, agora tem um foco de formação, de mercado de trabalho, então tem um rigor e é uma coisa mais física, você recebe uma grana, e aí tem uma grade de 8 da manhã às 5 da tarde, treina o tempo todo, e aí você vai hoje na escola de circo e o neguinho está fazendo loucura. Loucuras, a escola de circo, nível técnico, evoluiu assim, tipo, pau! Uma estrutura mega, eu super, quem quiser fazer a prova, dou muita força, muito incrível como perfeito a escola está hoje, assim. Deixa eu terminar. Acabou, gente. Acabou. Acabou.